A paz de Jesus, estamos de volta para fazermos a nossa Lécio Divina. E hoje a página 21, nós vamos fazer aqui uma leitura de um capítulo inteiro. Hoje, Lucas 15. São 3 parábolas, que se nós analisarmos a fundo, as 3 parábolas têm a mesma mensagem. É a alegria de Deus que nos ama, de nos encontrar, de nos resgatar. Então, é a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo, que também poderia se chamar do filho perdido, encontrado. Então essa alegria de Deus reencontrar e resgatar o pecador, que na verdade somos seus filhos amados e por quem Deus fez esse plano de salvação, trazendo Jesus ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nas palavras de Jesus, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Então, cada perdido que é salvo, há uma festa no céu. Vamos então? A página 21 do livro, Lucas capítulo 15. Lucas 15. Vamos tomar na Bíblia então. Nós vamos perpassar esse capítulo 15 e eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio. Olha só. Parábola da ovelha perdida. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Perceba, para ouvi-lo. Eles gostavam da pregação de Jesus, queriam ouvir a pregação de Jesus, estavam levando a sério. Mas só que eles eram publicanos e pecadores. Mas o que é publicano? Hoje em dia não existe mais essa nomenclatura publicano. Então eu fui lá no Google pesquisar o que é publicano. Publicanos são cobradores de impostos. E esse povo, os publicanos, eram odiados porque eles não cobravam impostos para o seu próprio país. Eles cobravam impostos para mandar para outro país, para o Império Romano, que era a muitos quilômetros dali. E aí os judeus se sentiam traídos por eles. Os judeus não aceitavam pagar impostos para outro país, para Roma. E os judeus consideravam então aqueles que cobravam impostos para mandar para Roma como traidores da pátria, traidores de Israel, povo de Deus. Então eles consideravam que os publicanos já estavam no inferno. E os pecadores certamente eram aqueles que não participavam da igreja, que viviam em orgias, bagunças, bebedeiras. E essas pessoas, digamos assim, de má vida, é que se aproximavam para ouvir Jesus. E eles não sabiam que Jesus estava justamente atrás dessas pessoas, que Jesus queria resgatar essas pessoas. E então no versículo 2 diz assim: os fariseus e os escribas murmuravam. Murmurar é falar mal. Este homem, Jesus, recebe e come com pessoas de má vida. Então eles se achavam os justos. E que Jesus não deveria se meter com aqueles que eram pecadores, publicanos, injustos. Eles se achavam superiores espiritualmente. Aquilo que nós costumamos chamar de orgulho espiritual. Às vezes a pessoa é muito humilde no jeito de ser, no trato com as pessoas, mas espiritualmente ela se sente superior a ponto de olhar de cima para baixo e dizer: eu não sou como este. Te louvo, Senhor, porque eu não sou como estes. Eles se achavam os justos e achavam que Jesus não deveria se meter. E tanto que nem dizem o nome de Jesus, dizem: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Versículo 3, aliás. Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo. Achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo, alegria no céu, por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos sublinhar isso? Haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência. E aí ele completa, né? Do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esses justos pode ser tomado aqui no sentido irônico. Do que
Prefiro fazer a festa por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que acham que não precisam de arrependimento. É claro que Deus fica feliz com as 99 se elas forem justas, mas aqui é um tom irônico, né? Fico muito mais feliz com esses que se arrependem do que com vocês que se acham justos. Aí depois vem uma segunda parábola, versículo 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, são moedas, e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Vamos sublinhar isso? Haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Que coisa linda! Mas não contente, Jesus ainda conta mais uma parábola. A parábola do filho pródigo. Então, quando eu me deparo com uma palavra diferente, eu já quero saber o que significa, né? Por exemplo, eu fui lá procurar o que é publicano. Aí pródigo, o que é pródigo? Fui lá no Google, pródigo. Pródigo significa aquele que gasta com liberalidade, é gastador. E que desgraça maior para um pai do que ter um filho gastador. Hoje em dia nós chamaríamos de playboy, né? O pai trabalha, é rico e o filho só sai gastando, só noitadas, bagunça, festas. É um filho gastador, pródigo em gastar. Muito bem. Como que Jesus contou aí? Versículo 11. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Sublinha aí a expressão o mais moço. Por quê? Porque o mais moço é aquele que é o mais cuidado da casa. Até o irmão mais velho cuida do pequeno. Pois foi bem, esse aí, o Juninho, o mais moço, o caçula, foi esse que veio e tratou o pai como se o pai tivesse morrido, porque herança só se distribui depois que se morre. Como é que ele chega com o pai em vida e diz: me dá minha parte da herança, a parte que me toca? E o pai é tão bom que deu a herança. Repartiu entre eles, os 2 irmãos, os haveres. Versículo 13. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou sua fortuna vivendo dissolutamente. Aqui o porquê da palavra pródigo. Lá ele dissipou a sua fortuna vivendo dissolutamente. E não deixou endereço, porque aqui não diz para onde que ele foi. Ele poderia ter ido para uma fazenda ao lado, uma cidade perto. Não, foi para um país muito distante. Que filho ingrato, hein? Que ingratidão. Versículo 14. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar porcos. E desejava ele fartar-se das vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Aí dá vontade de dizer: bem feito, bem feito. Quem mandou ser ingrato? O pai dava de tudo para ele. Agora está passando fome. Não está podendo comer nem comida de porco. Bem feito. Versículo 17. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Esse entrou então em si, você sublinha aí no versículo 17, entrou então em si e refletiu. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo tão longe de Deus e sofrendo e passando penúria. É necessário que nós chegamos numa hora de entrar em si, cair em si e dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que é todo poderoso, eu não tenho ido à igreja, eu não tenho ido ao grupo de oração, eu não tenho buscado a Deus na oração nem na palavra. É preciso entrar em si. E foi isso que ele fez, ele entrou em si e refletiu: meu Deus, tem um caminho muito melhor, o que eu estou fazendo aqui que é muito pior.
Mas só que tem um porém. Ele não voltou porque ele amava o pai dele ou porque ele ama o pai dele. Ele voltou por interesse. Ele estava com fome, queria um lugar para ter o que comer. Então ele voltou pedir um emprego para o pai. Não foi por amor. Voltou por fome. Voltou pela dor. Versículo 20. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão. Que pai é esse? Movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. Irmão, se fosse um de nós iríamos dizer que agora lembrou que tem pai? Agora que está na pior, lembrou que tem casa? Se fosse um de nós, se fosse um pai humano, diria assim: meu filho, agora que você gastou tudo, você volta para cá, seu ingrato. Só que Jesus não está falando de um pai do mundo, ele está falando do pai do céu. O pai do céu, quando a gente se arrepende, ele é movido de compaixão. Ele corre ao nosso encontro, ele nos abraça e beija. E o filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha. Ponde-lhe um anel nos dedos e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Olha a forma que o filho foi recebido ali. Pecador. Homem de má vida, como falaram para Jesus aqui. Pecadores, pessoas de má vida. O pai faz a festa quando pecadores e pessoas de má vida voltam para ele. Querem caminhar com Deus, querem caminhar na palavra de Deus. Há uma festa no céu. E começaram a festa. Aí veio o filho mais velho. Versículo 25. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. E ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o rei encontrou são e salvo. E encolerizou-se, ele não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Veja que ele não falou: o meu irmão voltou. Esse teu filho. Ele não fala: o meu irmão. Ele já não considerava. Agora que voltou esse teu filho, eu fiz tudo certo. Eu vivo as regras, eu vivo as leis. E agora que voltou esse teu filho, você faz uma festa dessa? Manda matar um novilho gordo, e para mim nem cabrito. Aí no versículo 31, aquele pai amoroso que é o nosso pai, explicou-lhe o pai: filho, tu estás comigo e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa comparação que Jesus faz aqui, além da alegria da volta dos pecadores para Deus, há uma comparação entre os judeus que não aceitavam a vinda dos pecadores para o reino dos céus, serem inseridos no reino dos céus. Agora, publicanos e pecadores também agora estão sendo acolhidos por Jesus. Então Jesus faz essa comparação. Esses pecadores são os filhos mais novos, que estavam perdidos. Convém que façamos a festa quando eles vêm para a igreja. Muitas vezes nós somos tomados também desse orgulho espiritual. E a gente vê pessoas que publicamente são mal faladas, e a gente pensa: mas esse aqui não merece estar aqui. Esse aqui não merece estar nessa posição na igreja. E nós começamos a querer escolher quem é que deve frequentar a casa do Pai. A casa é do Pai, não é nossa? De nossa parte, se queremos dar uma alegria ao Pai, nós devemos acolher a todos os que batem a porta da igreja. Sejam eles pinguços, sejam eles pródigos, gastadores, sejam eles arruaceiros, seja o que for.
sejam traidores da pátria. Assim como o Pai, se nós queremos dar essa alegria ao Pai, acolher a todos os que são pecadores na igreja. Jesus acolhia prostitutas. Jesus acolhia adúlteras. Jesus acolhia cobradores de impostos. Jesus acolhia leprosos, doentes. Jesus acolhia todos. E a resposta de Jesus era sempre essa: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E isso é minha sorte, irmão. É a sua sorte. Quando Jesus diz, eu vim buscar e salvar o que estava perdido, você tem que bater no peito e dizer, eu estou aqui, Senhor. Você veio buscar o que estava perdido, aqui estou eu. Você veio buscar e salvar o que estava perdido, você veio me buscar. Eis-me aqui, Senhor. Salva-me, Senhor, pelos méritos da tua cruz. Amém, Senhor. Amém. Vamos ver aqui no livro agora, página 21. Essas 3 parábolas são maravilhosas. A parábola do filho pródigo daria para nós pregar durante uma semana inteira, né? Vamos fazer essa oração juntos? A oração da página 21. Deixa eu ver se tem aqui. Eu estava na página errada. Página 21. A oração aqui eu não escrevi. Nós vamos fazer espontânea, como está escrito aqui. Oração espontânea. Agradeça ao Espírito Santo por te trazer à igreja e provocar uma festa no céu. Feche teus olhos agora. Senhor, eu quero vos louvar e agradecer por participar desse grupo. Amigos do bem, onde nós meditamos a tua santa palavra, onde estamos ouvindo nessa semana inteira falar do teu amor para conosco, pecadores, fracos, necessitados, perdidos, mortos, necessitados de salvação, de cura e de ressurreição. Obrigado, Espírito Santo, por tocar o meu coração. Obrigado, Jesus, por dar o teu sangue na cruz e nos ensinar por meio da tua palavra. Obrigado, Pai, por toda essa obra maravilhosa de salvação. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.